Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este programa Doutora Beth Esclarece. Hoje vamos responder a pergunta do Gil S. E a pergunta dele é: frustrações e recaídas, como lidar? Já deixo claro que tem o caráter informativo. Bom, primeiro vamos separar. Embora frustrações tenham a ver com recaídas, mas vamos separar porque são coisas diferentes. Vamos compreender um pouco a questão das frustrações. É normal ter frustrações? Completamente. Completamente. Gente, essa é uma coisa que assim, acho que vai um pouco contra o movimento que a nossa cultura está fazendo. A nossa cultura, e a gente nota pais que pensam assim, e muitas pessoas que pensam que frustrações são coisas que a gente deve evitar de qualquer modo. Vamos prevenir, não posso ter frustrações. Eu quero um dia perfeito, eu quero um dia onde não caia uma chuva. Estou falando de chuva porque para algumas pessoas chuva é frustração, né? Mas, voltando então, a gente tem um olhar para frustrações como sendo uma coisa ruim. Eu acho que isso é uma distorção, porque as frustrações são normais e necessárias no nosso desenvolvimento. Por que necessárias? Porque a gente aprende muito com as frustrações e a gente, inclusive, desenvolve forças internas com as frustrações. Então, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade pela frente, fica um pouco frustrado com aquilo, é como se fosse uma pedra no caminho da gente, e em cima da dificuldade, a gente encontra soluções novas, a gente se torna mais criativo, a gente acaba buscando soluções e caminhos diferentes que a gente ainda não tinha pensado antes. E isso significa desenvolvimento. Com isso, o que eu falo que é desenvolvimento? É criar novos circuitos neurais. E também as frustrações nos ajudam a conhecer melhor a gente. Então, se eu, diante de uma situação que não gostei, naturalmente, só acontece frustração quando eu não gosto de algo que acontece, se eu tiver uma grande frustração, se eu me deprimir totalmente, o que significa isso? Então, isso me traz elementos a respeito de mim mesma, de como eu funciono. Então, se a gente tivesse só coisas boas na vida, como a gente ia desenvolver mais virtudes? Então, gente, os dois lados da moeda são absolutamente essenciais. Então, por isso que essa ideia de eu preciso não me arriscar. Inclusive, tem pessoas que pensam assim, elas não se arriscam porque elas não querem ter frustrações. Muita gente que eu conheço faz isso, né? Então, isso no consultório vem de monte. Gente assim que fez tudo na vida para não ter frustração. Então, tem gente, inclusive, que não se relaciona na intimidade ou no relacionamento afetivo, não quero mais. Por quê? Não quero mais frustrações. Já tenho frustrações demais na vida e eu não aguento. Agora, o que eu percebo é assim, muitas pessoas também não trabalham estas frustrações de uma maneira adequada. Então, como pergunta o Gil, como lidar com isso? Lidar de uma maneira que você aprenda. Então, assim, a cada frustração vale aí uma reflexão, né? Parar para pensar, peraí, como é que foi, o que aconteceu, o que tem a ver comigo, como é que eu contribuí, o que eu preciso desenvolver em mim, o que eu preciso, vamos dizer, fazer para que não tenha mais essa frustração. Então, não estou dizendo que frustrações sejam agradáveis, eu não estou dizendo isso. Mas frustrações podem ser bem menos sofridas se a gente, primeiro, olhar para elas como naturais e, segundo, aprender com elas. Então, assim, sei lá, você foi assaltado, aconteceu comigo, tá? 1h da manhã, cheguei na frente da minha casa, parei o carro, parei na frente ali, que eu estava com um amigo, paramos e aí fomos assaltados. Levaram o meu monte de coisa e tal. E a mão armada, aquele estresse todo, não podia mais entrar em casa porque a chave foi embora. Aquelas histórias que acontecem com qualquer um. Mas aí a gente para e pensa, peraí, o que eu fiz? Como é que eu contribuí? Não estou falando que eu como vítima seja culpada, obviamente, mas eu tenho a minha parte de responsabilidade nessa história. Paramos 1h da manhã, numa rua, na frente de uma casa, como é que é isso? Né? Então, é óbvio que eu também, a partir dali, já tomei novas, vamos dizer, decisões, né? Uma nova decisão de como fazer quando eu chego na minha casa, com alguma outra pessoa, com um amigo que seja, não importa. Então, é isso que eu quero dizer. A gente pode dar menos importância para as frustrações.
Quando a gente dá muita importância, a gente sofre mais. Se a gente dá menos importância, e em vez disso, a gente, em vez de ficar lá na emoção negativa, ruminando, etc., né, a gente reflete em cima disso, a gente toma uma decisão nova e a gente vai para frente e a vida anda, a vida caminha e a gente, vamos dizer assim, supera a frustração. Às vezes as frustrações são muito grandes, então eu falei aqui um exemplo simples, mas podia ser um exemplo grave, né? Podia alguém ter morrido naquele dia, podia uma coisa muito mais séria ter acontecido e seria uma forte frustração. De qualquer modo, o caminho continua sendo o mesmo. Então, de qualquer jeito, a ideia central é que a gente olhe para a gente, lide com aquela emoção, e lidar com ela é aceitar a frustração, aceitar aquela emoção, vivenciá-la, não fugir dela. Tem gente que sai correndo para fugir de uma emoção negativa e coloca qualquer coisa no lugar. Né? Não isso. Né? Deixa aquilo acontecer, deixa vivenciar um pouco aquilo, só para você elaborar internamente aquela emoção negativa e trabalha essa reflexão em cima disso para que você consiga se desenvolver. Então, e superar. Então, é muito importante. Já sei que eu falei, mas vou reforçar. Superar a frustração é extremamente importante para que você consiga fazer com que a sua vida continue bem, né? Para que você não fique fixado naquela frustração. Algumas pessoas têm uma frustração, ficam ali, nunca mais saem daquele momento. Emocionalmente elas estão presas. Por isso que uma pessoa decide que, não, nunca mais vou me relacionar. Não quero nem pensar nisso, dói demais. Depende, né? É claro que pode estar doendo, mas se você trabalhar bem essa dor, elaborar muito bem esse processo, que a gente chama de processo de luto, né? Se você fizer essa elaboração bem feita, você supera aquilo e você pode continuar lutando pelos seus sonhos. Agora, em relação a recaídas, que o Gil trouxe aqui pra gente refletir, eu acho que ele está falando da recaída da dependência emocional, mas não tenho certeza, tá? Mas qualquer dependência pode ter uma recaída. Mas o que seria então as recaídas? É quando a gente está se propondo a fazer um caminho de sucesso, né? Um caminho de recuperação da nossa dependência. Vou usar aqui o exemplo da dependência emocional. Então eu tenho esse objetivo, eu estou traçando esse caminho e de repente eu caio, né? De repente eu volto atrás, eu volto a um comportamento que é da dependência, um comportamento condicionado na minha mente, típico da dependência emocional. Então, isso acontece mesmo, não tem como evitar. Então, novamente, recaídas são normais. Desejáveis? Não, mas são normais. Então, e que comportamento é esse? É o comportamento que está condicionado, porque se eu tenho uma dependência, gente, isso vem de longa data. Isso vem de um condicionamento feito ali todos os dias, né, durante muitos anos. Então, como que eu posso esperar que de repente eu quero mudar para um outro comportamento e nunca mais recair naquele? Eu não sei se você já te aconteceu de querer mudar um hábito. Sei lá, tem gente que fala, né, que quer parar de fumar. E aí, de repente, começa a buscar a carteira de cigarro no bolso, né, nos bolsos. Por quê? Porque está tão acostumado. Então a pessoa decide, não fumo mais, joga o cigarro no lixo, acabou. Hoje encerrei essa história de fumante. Mas aí a pessoa fica procurando o cigarro. É uma coisa impressionante de ver. Mas isso é uma coisa assim, é uma questão física. A pessoa nem está pensando naquilo às vezes e a mão dela vai procurar no bolso. É impressionante. Tá? Então, gente, precisamos o quê em relação às recaídas? Primeiro, compreender que a gente, num processo de evolução, de desenvolvimento, vai ter sim, de vez em quando, uma recaída. Não tem como, assim, evitar completamente, a não ser que a gente tenha tido um trauma tão grande que nunca mais recaia por causa do trauma. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que, falei do fumante, né, vai até o médico e o médico fala, nossa, você está com uma doença grave resultante do cigarro. Se você não parar de fumar, você vai morrer daqui a 3 meses. Aí a pessoa leva aquele susto, né? Aí ela fala, meu Deus, nunca mais eu fumo mesmo. E ela consegue parar e nunca mais recair. Então, algumas situações podem acontecer. A mesma coisa pode acontecer na dependência emocional em alguns comportamentos. Mas é extremamente difícil. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, claro, se manter o mais focado possível no caminho da recuperação. Então, assim, não distrair facilmente, não se dispersar facilmente para prevenir as recaídas. Mas
quando elas acontecem, se elas acontecerem, que é mais provável, a gente compreender o processo e pegar leve com a gente. Muitas pessoas, eu vejo isso muito comumente. Às vezes eu recebo mensagem lá no WhatsApp dos meus pacientes, falam assim, nossa, fiz uma coisa horrível, eu procurei ela, né? Eu não devia ter feito isso, estou morrendo de culpa. Menos, gente, menos. Né? Então aí eu tenho que pensar, compaixão. Tenha compaixão por você, né? Numa hora como essa, você precisa, né, trabalhar, já que você quer ficar bem, é esse o objetivo, de pegar muito leve com você. Então, o objetivo é você olhar para a recaída, como eu expliquei em relação à frustração, fazer a mesma coisa. Como é que foi que aconteceu? Qual foi o processo da recaída? A recaída também não é um ato, certo? Às vezes a pessoa fica lá procurando o outro, né? Acabou o relacionamento, mas fica lá fuçando no Facebook, no WhatsApp, para ver se ela está online, não sei o quê. Aí daqui a pouco manda uma mensagem. Aí a pessoa acha que a recaída foi quando ela mandou a mensagem. Claro que não, a recaída foi quando ela já estava com a ideia fixa, atrás da outra lá no Facebook, para ver se estava numa festa. Então, percebam, é um processo que culmina no momento que a pessoa, por exemplo, mandou uma mensagem para o outro, que depois ela se arrepende. Então, assim, é importante, então, avaliar o que aconteceu, olhar com calma, fazer uma boa revisão da recaída, para que você aprenda com ela e não caia novamente no mesmo lugar. Né? Então, por exemplo, você desmanchou um namoro. Você terminou? Você tem certeza? Você quer ficar longe dessa pessoa? Então, bloqueia nas redes sociais. Tira essa pessoa da sua frente. Ah, mas tem aquele meu amigo que é amigo dela, que neném. Busque uma possibilidade de ficar mais seguro, de comportamentos mais seguros para você. Que não te coloquem andando na beira do abismo. Porque quem anda na beira do abismo tem muito mais chance de cair. Então, é por aí que eu acho que a gente precisa trabalhar quando a gente pensa aí nesse assunto importante que é o das recaídas. Porque, óbvio, ninguém quer recair. A gente quer mesmo fazer um caminho de muito sucesso na recuperação da dependência emocional. Mas tem aí algumas armadilhas que são nossas, tá? As armadilhas não estão fora, não estão no outro. Não é o Facebook que é a armadilha. A armadilha está aqui dentro de mim. E eu preciso tomar conta, conhecer bem essas minhas armadilhas para prevenir. Ok? Espero então ter respondido a pergunta do Gil. E se você gostou desse vídeo, dê um like, né? Dê esse teu joinha. E aí eu te pergunto, você já se inscreveu no canal? Ou não? Por favor, corra lá, se inscreva no canal. Te dou um minutinho para você fazer. 10, 9, 8, brincadeira, tá? Mas então, se inscreva lá, clique no sininho para você receber a notificação. E também, se você acha que esse assunto dos relacionamentos afetivos, até mesmo aqueles complicados, tem a ver com alguém que você conhece, com seus amigos, compartilhe com eles para que eles também sejam beneficiados por esse conteúdo. Tudo de bom para você, beijo no coração, tchau, tchau.